Ora, então, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esta conferência muito especial e, para mim, pessoalmente, uma conferência muito especial porque hoje vamos abordar aqui um tema que, para mim, pessoalmente, toca muito e que realmente eu tenho a honra, o prazer de estar aqui esta noite a partilhar com todos vós algo muito, muito particular para mim. Eu, como pai que sou, pai de 5 crianças, e hoje vamos tratar aqui de um tema muito especial que é a parte do autismo, e que, sem dúvida, é um tema cada vez mais frequente ouvirmos falar de crianças com autismo, e não só crianças, também adultos, mas mais que tudo incide hoje em dia no âmbito das crianças. E hoje vamos falar muito sobre este tema, vamos falar sobre procedimentos que estão a ajudar estas condições, a melhorar estas condições e sem dúvida hoje tenho aqui a honra de estar com outros profissionais de saúde a partilharmos conhecimentos, estratégias para que alguém que conheçam ou alguém que esteja presente e que tenha uma situação em casa no seu âmbito familiar de crianças com autismo possam utilizar estas estratégias a vosso favor. Portanto, vamos dar início então a esta conferência. Já agora vou-me apresentar. O meu nome é Viriato Duarte, eu sou assessor de saúde e que faço atualmente acompanhamento a vários casos de autismo e que hoje vamos também aqui apresentar aqui alguns testemunhos, alguns casos que nós temos vindo a acompanhar e que, sem dúvida, com resultados muito importantes. Portanto, bem-vindos a todos. Já agora gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez, colocassem-me o número 1 no chat para sabermos quem está aqui pela primeira vez nestas conferências. Nós temos vindo a fazer algumas conferências neste âmbito e é sempre bom saber quem está cá pela primeira vez, ouvir esta conferência pela primeira vez. Bem-vinda, Rita. E muitos outros que provavelmente já estarão por aí. Bom, vamos então dar início a esta conferência e dentro de muitos breves instantes eu vou também chamar aqui uma colega de trabalho profissional de saúde. Mas eu, como assessor de saúde, eu gosto sempre de iniciar portanto, estas conferências, sempre deixando claro que tudo o que toca no âmbito de saúde, nós podemos ter várias estratégias, podemos ter vários produtos que possam ajudar no âmbito de qualquer situação de saúde, mas a verdade é que nós temos que cada vez mais consciencializar-nos que nós temos que tomar ações preventivas para evitar chegarmos a estas condições de saúde debilitadas, não é? Com doenças ou com condições limitantes. E essas condições de prevenção, ou digamos essas ações de prevenção, passa muito por aquilo que nós fazemos no dia a dia, e eu vou-vos dar aqui alguns parâmetros que são importantes. E olhando aqui para esta imagem, nós estamos a ver duas pessoas com 70 anos que aparentam e apresentam condições de saúde totalmente distintas. Se vocês olharem para o lado esquerdo, veem uma pessoa com 70 anos, mas que com total vitalidade, com total energia, naturalmente se traduz em felicidade no seu rosto. Portanto, é uma pessoa que aparenta ter uma condição de saúde estável. E depois do lado direito apresentamos uma pessoa com a mesma idade, mas que apresenta uma condição debilitada no âmbito da saúde. E quais são as grandes diferenças que levaram a estas duas pessoas a terem a mesma idade, mas condições de saúde diferentes? A verdade é que passa muito por estas estratégias naturais que nós fazemos no dia a dia e que vão alimentando ou não, ou vão alimentando a saúde ou vão alimentando a doença. E essas estratégias não é nada mais do que a alimentação ou a nutrição, porque no fundo é através da alimentação que nós vamos buscar os nutrientes que o corpo necessita para fazer todos os seus processos biológicos. Depois também a atividade física é fundamental, porque nós somos seres de movimento e, portanto, temos que manter isto como algo constante na nossa vida. A hidratação, que é fundamental, porque o nosso corpo é composto de 60% a 70% de água, as nossas células sensivelmente 90%, e se nós não mantivermos uns
bons parâmetros de hidratação, o corpo não consegue fazer os seus processos de forma correta. A luz solar, que todos nós temos nos ausentado tanto da luz solar e maioritariamente porque existem contraindicações, contra-informações no mercado dizendo que o sol faz mal, que o sol gera doenças, que o sol... A verdade é que está completamente errado essa informação. A verdade é que o ser humano existe há 3 milhões de anos, sempre se habituou à luz solar e nunca gerou problemas, naturalmente tudo em equilíbrio, mas nós necessitamos das frequências da luz solar para muitos processos biológicos, por exemplo, a produção da vitamina D, melatonina, melanina e muitas outras hormonas que o corpo produz através da luz solar e, portanto, nós devemos estar expostos diariamente à luz solar porque é fundamental. Depois, a qualidade do sono, e esta parte sim tem vindo cada vez mais a ser comprometida por níveis de stress e muitos outros fatores que fazem com que nós não tenhamos sono com qualidade, um sono profundo, e é durante o sono que ocorre muitos processos importantíssimos no nosso organismo, no nosso corpo, e naturalmente isso vai afetar a nossa saúde. Depois, naturalmente, o equilíbrio emocional. Tudo também passa pela parte emocional e é fundamental nós mantermos estes parâmetros equilibrados. Portanto, todas estas estratégias, que no fundo são grátis, tirando naturalmente a parte da alimentar, mas todas são estratégias grátis que nós, se fizermos isto de forma, tivermos estes cuidados de forma diária, nós realmente conseguimos criar um parâmetro equilibrado no nosso organismo e com isso o corpo vai ter as suas capacidades totais para se proteger, para reduzir o processo de envelhecimento e naturalmente ter capacidade de resposta a qualquer necessidade que tenhamos no organismo. Mas vamos falar aqui em termos de saúde, em termos geral e rapidamente, para percebermos que esta tendência de aumento de condições de saúde, de doenças, tem vindo a crescer maioritariamente nas últimas décadas. Nós existimos há 3 milhões de anos, mas na verdade as últimas décadas têm sido catastrófico no âmbito de doenças da saúde precária a nível em todas as direções. Por exemplo, mortes por doenças cardiovasculares só nos últimos 30 anos aumentaram sensivelmente 60%. Portanto, isto é algo que nós temos que olhar não como algo normal, mas sim algo que estamos a fazer mal no nosso dia-a-dia e que está a levar a estas condições. Por exemplo, as doenças autoimunes. Hoje já existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes e cada vez estão a surgir novas, e a verdade é que são doenças novas, são doenças que surgiram há décadas portanto, é algo que somos nós que estamos a gerar isto, estamos a fazer algo mal no nosso dia-a-dia para gerar este tipo de complicações. E os gráficos não mentem, não é? Portanto, por exemplo, este gráfico demonstra, no âmbito das doenças autoimunes, o crescimento exponencial nas últimas décadas tem sido alarmante e nós realmente temos que começar a olhar de uma forma mais séria, uma forma mais preventiva para evitarmos estas condições. Naturalmente, hoje é um dia mais dedicado à parte de autismo, o espectro de autismo, e vamos falar um bocado sobre estes aspectos e naturalmente apresentar-vos aqui estratégias que naturalmente passa por todos aqueles pontos que eu vos falei, a alimentação, a hidratação, tudo isso ajuda a colmatar, portanto, este espectro de autismo, mas naturalmente vamos apresentar aqui também outras estratégias que nós próprios profissionais de saúde estamos a utilizar com estes casos e com resultados muito impactantes. É importante nós termos noção que a própria evolução de casos de autismo em todo o mundo está a ocorrer nas últimas décadas de forma exponencial e de forma descontrolada até. A verdade é que os dados apontam que nos últimos 50 anos houve um crescimento exponencial em que há 50 anos atrás detectava-se um caso de autismo por cada 1000 crianças. Hoje detecta-se sensivelmente 30 casos por cada 1000 crianças. Quer dizer que houve uma multiplicação de 30 vezes mais casos de autismo e isto são dados que estão cada vez mais a crescer. Por exemplo, este último dado é de 2022, em 2025 já se aponta a um número superior e isto tem a ver com vários fatores. Há vários fatores, ainda não é uma ciência exata esta questão do autismo, ainda não há, digamos assim, um diagnóstico completo relativamente quais são as causas. Já se começa a descobrir efetivamente algumas das causas, naturalmente passa por fatores genéticos ou ambientais e, portanto, nós temos que trabalhar em ambos os casos.
Os diagnósticos de autismo devem continuar a subir nos próximos anos, isto é o que a ciência já demonstra, e isso acontece principalmente porque aprendemos a identificar melhor os casos, porque cada vez mais estamos a conseguir detectar de uma forma inicial estes casos de autismo e porque o ambiente que estimula estas condições não estão a ser abordadas de forma efetiva. No fundo, a ciência ou a medicina hoje em dia ainda olha só para o âmbito da tentar controlar o sintoma quando já existe, em vez de olharmos para o método de prevenir que estas situações ocorram. E com o tempo, os números podem efetivamente estabilizar à medida que tenhamos mais ações preventivas e todos os fatores que despletam estas condições forem corretamente reconhecidas e termos uma ação proativa para controlar então estas causas, ok? Portanto, é importante nós entendermos que os casos de autismo estão a crescer, mas já se começam a identificar fatores que nós podemos controlar e que podemos aqui ajudar neste sentido. Há uma das estratégias que hoje já está a ser adotada a nível mundial em alguns países, que é trabalharmos com o âmbito das células staminais. As células staminais, e já agora para explicar rapidamente, penso que toda a gente já ouviu falar de células staminais, mas muitas pessoas ainda hoje não entendem o que é a célula estaminal, para que é que serve e qual é a funcionalidade da célula estaminal no nosso organismo. A verdade é que todos nós nascemos de uma célula estaminal, não é? Portanto, quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, o que gera é uma célula estaminal e a partir daí é formado todo o nosso organismo. E, portanto, e depois as células staminais permanecem connosco durante toda a nossa vida porque são as células reparadoras do nosso organismo. Quer dizer que se há uma lesão em qualquer órgão, em qualquer tecido, são as células staminais que vão fazer essa reparação. E baseado nisto, a ciência tem-se direcionado cada vez mais em procurar soluções com a utilização de células staminais ou estimulação de células staminais e de certeza muitos de vós já ouviram alguns procedimentos, por exemplo, a criopreservação de cordões umbilicais de crianças para utilização dessas mesmas células staminais em procedimentos futuros. Portanto, já é algo que já é trabalhado. Está mais que comprovado que o futuro da medicina é direcionado às células staminais, mas naturalmente há procedimentos que ainda hoje não são aceitos em determinados países, por exemplo, esta questão da criopreservação e injeção de células staminais no organismo. Porquê? Porque há incompatibilidades, há procedimentos que têm que ter cuidado, tem que haver uma biocompatibilidade entre a pessoa que vai receber as células e o dador dessas células. É quase como se fosse um transplante de órgãos e, portanto, tem que haver algum cuidado porque gera efeitos secundários, às vezes muito agravados, quando não existe um estudo bem elaborado. E, naturalmente, o custo, não é? O custo relativamente a esses procedimentos são extremamente custosos, não é? Portanto, tem um valor muito alto esses procedimentos. Mas, cada vez mais, há empresas a desenvolver e a estudar e a procurar soluções no âmbito das células staminais e hoje vamos falar de realmente uma tecnologia que nós temos utilizado no acompanhamento de vários casos, não só de autismo, mas de muitas outras situações em que tem ajudado garantidamente estas pessoas a melhorar estas condições e a reverter, em alguns casos, algumas condições bastante importantes. Mas eu gostaria de fazer esta apresentação aqui acompanhado também de uma colega minha, que temos nós juntos com outros profissionais de saúde, nós temos acompanhado alguns destes casos e eu gostaria de ter aqui a participação da doutora Teresa Pires. Não sei se a doutora Teresa já está aí em condições para falar. Bem-vinda, doutora Teresa. Olá, olá, Viriato, já estou aqui. Boa Olá, muito noite. boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a esta conferência. Nós que temos andado a acompanhar aí muitos casos, não é? Uhum. Neste espectro, e a verdade é que são sempre casos que nos trazem aqui alguma sensibilidade, digamos assim, quando conseguimos ter assim resultados impactantes, como hoje vamos ter a oportunidade de mostrar, mas realmente é algo que ainda a ciência anda assim um bocadinho à procura, não é? De uma causa ou das causas, digamos, relativamente ao espectro autismo. Exatamente, exatamente. Bom, o espectro do autismo é algo que ainda não está completamente explicado pela ciência, não é? Exato. Há efetivamente alguns estudos que nos mostram que há uma base genética
e que pode haver aqui, inclusivamente, alguma hereditariedade, porque temos, por exemplo, pais com autismo que podem efetivamente vir a ter filhos com o espectro, mas não está completamente comprovado a origem do autismo. Os fatores Exatamente. ambientais também podem estar nessa origem. Eu sou de tudo aquilo que estudo e da forma como olho para muitas vezes estes casos, porque quando nós temos um caso de autismo, eu pelo menos a minha preocupação não são só os meninos, os pais são muito Exatamente. importantes, não é? Ou Eh, melhor, nós até costumamos falar muito sobre isto, que é os meninos estão no mundo deles. A verdade é que Exatamente, exatamente. muitas vezes não sentem, digamos assim, é que estão lá no mundo deles. Os pais é que normalmente são os É. mais afetados nestes Sim, casos. exatamente, sim. E tu sabes que, porque tu acompanhas muitas vezes a forma como eu falo com estes pais, e eu muitas vezes recomendo que usem sim a nossa tecnologia nos meninos, mas a minha preocupação muitas vezes são as mães. Porque as Exatamente. mães são as que estão ali muito tempo. E os meninos, muitas vezes, como tu dizes e muito bem, os meninos não sofrem, porque os meninos Exato. estão no mundo deles. O maior sofrimento muitas vezes é para as mães, é para as famílias. Nos últimos anos, e principalmente nos últimos 2, 3 anos, tem-se verificado um aumento exponencial de casos do autismo, por exemplo, autismo leve. Porque, entretanto, havia um espectro do autismo, o síndrome de Asperger, que deixou de estar classificado como tal e passou a estar classificado como grau 1. Agora nós temos Uhum. autismo de graus, grau 1, 2, 3, Exatamente. 4. Portanto, mas para que percebam, tem-se verificado, por exemplo, em mães que foram vacinadas pela Covid, não é? Com a vacina do Covid, que os meninos desenvolveram um grau de autismo ligeiro. Portanto, o autismo pode ser desencadeado, por exemplo, por uma rubéola, por uma infecção viral ou bacteriana durante a gravidez. Para mim, embora a base genética esteja realmente fundamentada em alguns casos, o aumento, como tu referiste, do autismo, refere-se aos últimos 50 anos. Exatamente. E por acaso hoje, quando nós estivemos a preparar esta reunião, eu partilhei contigo, inclusivamente, um caso de uma familiar minha, e vou aqui referir que hoje, se fosse eu, ela tem 56 anos, na altura não foi diagnosticada como tal, não se ouvia falar disso, mas eu olho para a minha familiar e para mim ela tem um síndrome de Asperger. Exato. Só que nunca foi diagnosticada. E porquê? Porque Exatamente. estes graus de autismo são muito ligeiros e as pessoas depois, enquanto são crianças, têm alguma dificuldade, mas eles próprios depois vão criando as suas defesas e os seus mecanismos para aprenderem a lidar na fase adulta, e na fase adulta é quase imperceptível que aquela pessoa tenha um grau de autismo. Pode ser Exatamente. muito confundido, por exemplo, com uma pessoa que não é tão afável, que não gosta tanto de afetos, que é mais fechada, que é mais tímida. Portanto, Uhum. há Não é aqui tão sociável. afável, Não é? exatamente. E, portanto, no entanto, poderá ser uma pessoa aqui com um grau de autismo. Aqui, nos últimos 50 anos, o que é que nos trouxeram? Trouxeram-nos um aumento exponencial do stress, não é? A vida começou a ser muito mais agitada. As pessoas começaram a viver muito mais à pressa, muito mais pressionadas.
começou a haver inclusivamente uma pressão a todos os níveis, seja nas escolas, nos momentos de avaliação. Os miúdos hoje em dia são pressionados para terem boas notas. Desde muito Exatamente. pequeninos, são sobrecarregados com atividades extracurriculares, porque os meninos precisam de estar ocupados, porque os pais precisam de trabalhar. Exatamente. E isto tudo. Antigamente existia a questão do pai trabalhava, a mãe estava em casa com os filhos, havia um ambiente mais harmonioso, chamemos assim, não é? Exatamente. Portanto, as mães antigamente não trabalhavam, ficavam em casa, portanto, havia toda uma dinâmica familiar e de apoio emocional, não é? Que hoje em dia, não existe. Exatamente. E que nos últimos, portanto, houve aqui uma mudança de paradigma nos últimos 50 anos relativamente a esta situação, e nós sabemos, eu principalmente na minha profissão, eu sei que o stress oxidativo é o principal responsável por nós desenvolvermos determinadas doenças, não é? Exatamente. É, despoleta todas estas complicações a outro nível. E sem dúvida. E, portanto, um stress oxidativo muito grande num processo, durante uma gravidez, por exemplo, Exatamente. pode efetivamente originar aqui um desequilíbrio, no momento da concepção e haver então a tal deficiência genética que vai originar, pronto, esta questão. Esta Eu questão. gostava, eu gostava de salientar que eu tenho um olhar muito diferenciado relativamente a estes meninos. Eu acho que estes meninos são meninos que têm uma inteligência fora da média, Exatamente. a grande maioria deles. São pequenos génios, só que ainda são muito ostracizados pela sociedade e principalmente estes pais. É muito triste nós percebermos que nas escolas os meninos não são aceites, que muitas vezes sofrem bullying, as escolas não estão preparadas para lidar com estas crianças portanto, eles não têm o acompanhamento necessário. Necessário. Exatamente. Ou melhor, já se dizia há uns tempos atrás que era a próxima geração da humanidade, eram os meninos autistas pelos níveis de inteligência que eles têm, não é? Que eles apresentam. Exatamente, sim, sem dúvida, porque eles têm uma capacidade. É importante que saibam, por exemplo, que eh, Einstein era síndrome de É, Asperger. Portanto, exatamente. Ou melhor, os grandes génios tinham. exatamente. Portanto, é preciso viver num mundo muito especial para nos conseguirmos abstrair de tudo aquilo que a sociedade nos impõe todos os dias, e para conseguirmos realmente criar algo grande. Exatamente. Portanto, desta forma nós conseguimos compreender muito estas crianças e estes jovens adultos, porque já temos muitos jovens adultos, diagnosticados com autismo e que são realmente, grandes pessoas. A questão aqui é que, a maior dificuldade destes miúdos e destes jovens adultos, muitas vezes, é, a questão das emoções, não é? E, em parte, não sei até que ponto é que eles não são, pessoas muito felizes, porque efetivamente as emoções é que estragam tudo. E eles Exatamente. não se deixam abalar por elas, não é? Eles ou gostam ou não gostam. Ah, não gosto. E não fazem fretes, não é? Exatamente. Não,
não são cínicos, não são hipócritas, não, portanto, não estão ali a dizer que gostam muito e a pensar, ai meu Deus, que pachorra que eu tenho que ter para te aturar, não é? Portanto, Exato. estes meninos são genuínos. Genuínos, exatamente. Portanto, eu tenho realmente uma visão, tenho esta visão destes meninos, e gosto quando tenho este tipo de acompanhamento, fico sempre muito feliz quando os vejo a terem A resultados terem e resultados. principalmente a ver estas famílias a terem mais qualidade de vida, porque Exato. efetivamente não é fácil depois. Estes meninos trazem realmente muitos desafios no dia a dia, e não é fácil lidar com tudo Lidar com isto. eles, sem É, dúvida. Então, para concluir esta parte, nós podemos dizer que há as vertentes genéticas, que poderá vir inclusivamente, porque já os próprios pais já podem trazer este sim, síndrome sendo muito leve e é passado geneticamente. O fator ambiental, que já está comprovado também que mudanças de estilos de vida, por exemplo, a alimentação, que hoje é sobrecarregada de açúcares, carboidratos, que no fundo é tudo açúcares, processados, etc. Nós, por exemplo, temos acompanhado casos e temos dado alguns protocolos para crianças deste género, em que apenas a mudança alimentar vai ajudar muitíssimo a controlar, nomeadamente a retirada do açúcar, não é? Porque infelizmente ainda hoje há pais que, para controlarem um pouco a criança, toma lá um chocolatinho, toma lá um repousado, uma bolacha, quando está a pôr o veneno, que não é? Porque está a fazer a glicação das células neurais, esse açúcar está a fazer a glicação das células neurais, o que vai piorar a sua condição. Portanto, e os fatores de stress, digamos que podemos aqui chamar os três pilares sim, principais: genética, alimentação, não é? Portanto, tudo o que é os elementos que nós colocamos dentro do corpo da criança e o ambiente em termos de stress que já vem, provavelmente até muitas vezes, dos pais e são transmitidos aos filhos. Portanto, se nós controlarmos pelo menos estes dois principais fatores de alimentação e uhum, stress, conseguimos colmatar a maior parte dos casos, exato. melhorar condições. Uhum, Muito bem. Doutora, vamos aqui falar desta tecnologia que nós temos, nós pessoalmente temos utilizado, nós e não só, vários milhares de profissionais em todo o mundo temos utilizado nestes casos com bastantes resultados. Hoje vamos aqui apresentar dois desses casos, e é uma tecnologia que realmente tem sensivelmente 5 anos de existência no mercado a nível mundial. É uma tecnologia que efetivamente está a ajudar em todo o tipo de situações. Hoje estamos aqui a tocar no ponto do autismo, mas está a ajudar em todos os passos, inclusivamente aos pais dos meninos autistas, a melhorar a sua qualidade de vida e a sua percepção pelo menos, de gestão destas condições. Mas é importante aqui salientar que esta tecnologia vem de uma empresa que realmente já é reconhecida mundialmente, portanto é uma empresa dos Estados Unidos que desenvolve produtos no âmbito da saúde, bem-estar, longevidade e que desenvolveu esta tecnologia após 10 anos de investigação neste âmbito das células staminais. Foi lançada esta tecnologia há sensivelmente 5 anos, ainda não chegou a 5 anos no mercado e que este ano 2025 esta tecnologia foi reconhecida mundialmente pela Biotech Awards como a tecnologia inovação do ano em células staminais. O que quero dizer é que neste momento estamos perante o produto, ou digamos a tecnologia mais avançada no âmbito das células staminais, mais que tudo pela inovação. E o que é inovação? Porque estamos a falar de uma tecnologia que não é invasiva, portanto foge completamente aos parâmetros normais. O que quer dizer é que não obedece a ter que inserirmos algo dentro do organismo das pessoas, não obedece a cirurgias, não obedece a nenhum processo invasivo e, portanto, com isso também não existe nenhuma contraindicação. Muito importante salientar que esta tecnologia está protegida por distintas patentes, portanto está registado várias patentes a nível mundial sobre esta tecnologia, muitos estudos clínicos foram feitos, mais de 80 estudos clínicos, e que a pessoa que desenvolveu esta tecnologia, que se chama David Schmid, é um cientista com mais de 35 anos de experiência na área, já premiado 2 vezes pelo Hall of Fame International, já conta com mais de 200 patentes registadas, portanto é um cientista realmente de renome
renome internacional, é um cientista que já desenvolveu várias tecnologias e que, inclusivamente para o governo dos Estados Unidos, e portanto é uma tecnologia que tem um respaldo, digamos assim, científico muito grande. Porquê inovação, não é, doutora Teresa? Porque aqui vamos olhar agora para este âmbito do porquê ser inovação. Como é que consegue uma tecnologia, não tendo nada invasivo ao nosso organismo, como é que vai ajudar, portanto, estas pessoas, não é? E neste caso, falando do autismo, como é que vai ajudar? Estamos a falar de luz. Luz, exatamente. Todos nós somos luz, não é? A grande maioria das pessoas, se calhar, não dá importância a isto. Nós ouvimos muito falar que em energia, ouvimos falar, principalmente nos últimos anos, tem-se ouvido falar muito sobre isso. Mas nós normalmente não damos ou temos muita dificuldade em acreditar em algo que nós não conseguimos ver, não é? Exatamente. Porque, no entanto, tu não vês o ar que respiras, mas tu precisas dele, não é? Exatamente. O oxigênio, nós precisamos de oxigênio, mas nós não o conseguimos ver. Nós usamos um telemóvel todos os dias e o telemóvel funciona como? Através de ondas, de frequências, não é? Mas nós também não as conseguimos ver. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós emitimos um infravermelho de onda curta, somos energia, as nossas células são feitas de energia, fótons, prótons, moléculas, não é? Exatamente. Não vamos entrar aqui com muitos palavreados científicos que não vale a pena, porque as pessoas vão ficar, ai meu Deus, tantos palavrões. Mas não, nós somos efetivamente luz. A melhor forma de nós explicarmos isto, e já toda a gente certamente viu filmes em que as pessoas usam, principalmente à noite, aqueles óculos de visão noturna. Porquê? Que detectam o calor e conseguimos ver as pessoas no escuro, consegue-se Petro de ver luz. o espectro de luz da pessoa. Tu Hum, costumas falar muito nos termómetros, é o outro Exatamente. exemplo, não é? Então, aqui o que é que acontece? David Schmidt percebeu que podia tirar partido, ou seja, através da nossa própria energia, ele conseguia pôr o nosso corpo a estimular novamente processos biológicos e bioquímicos que nós vamos perdendo com o nosso processo de envelhecimento. É simples assim, Exatamente. É assim. não é? Exatamente. E portanto aqui entender que a luz infravermelha o corpo produz, já agora a doutora Teresa Pires citou isto, que é a questão dos termómetros. Eu dou sempre este exemplo porque é mais fácil as pessoas entenderem, especialmente porque na pandemia todos nós fomos obrigados a conhecer esta técnica, não é? Portanto, começámos a utilizar os termómetros digitais, não é? Que não encostam à pele para não haver contactos, e esses termómetros digitais o que fazem é medir o nosso campo de infravermelhos, portanto, do corpo, e é assim que atribui a temperatura corporal. Portanto, o que quero dizer é que o nosso corpo emite esta frequência de luz, e é aqui este recurso próprio do nosso corpo que David Schmidt então desenvolveu esta tecnologia, que tem sido realmente um apoio muito grande nestas condições. O X39, já agora para perceberem, é o primeiro e único produto no mundo, e por isso recebeu este prémio Inovação em células estaminais. É o único produto no mundo que ativa as nossas próprias células estaminais através da luz infravermelha natural do corpo. Este processo chama-se fotobiomodulação. Já agora, para explicar este palavrão, foto é luz, bio, o nosso organismo, modulação é alteração de frequências de luz, ok? Portanto, isto deriva da fototerapia, que todos nós já conhecemos a fototerapia há várias décadas, ou melhor, desde sempre, não é? Porque nós apanhamos sol e o que estamos a fazer é fototerapia, não é? Quando apanhamos a luz solar, as frequências de luz solar incidem na nossa pele e essas frequências de luz vão estimular o corpo a produzir vitamina D e muitas outras hormonas, mas hoje em dia na medicina tem sido utilizado muito para procedimentos médicos. Por exemplo, nos hospitais, as incubadoras o que têm são lâmpadas de luz infravermelha. Na estética profissional utiliza-se os lasers de infravermelhos para a estimulação de colagênio e outros procedimentos, fisioterapia desportiva e muitos outros mais. Portanto,
Esta questão da fototerapia ou fotobiomodulação já é muito utilizada, portanto, há décadas na medicina. A única grande diferença, e por isso esta tecnologia foi reconhecida como inovadora, é que não precisamos de uma máquina, não precisamos de ir a uma clínica, não precisamos de ir a lado nenhum, basta simplesmente utilizarmos esta tecnologia no nosso próprio corpo, que é através de um adesivo tão pequeno como este, que eu tenho aqui colocado, eu utilizo diariamente, e que esta tecnologia o que tem são cristais, nanocristais lá dentro, portanto não há nada invasivo, são uma parede cristalina de nanocristais orgânicos que fazem o efeito de espelho à nossa luz infravermelha, ela reflete nos cristais e volta de novo para o nosso organismo com uma frequência mudada. E é essa frequência que vai desencadear todos estes processos que vamos explicar. E é aqui que entra a grande inovação, não é, doutora Teresa? Porque estamos a falar de algo que utiliza o próprio recurso do corpo para estimular o mesmo corpo. Não é? Exatamente, sim, 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 sem dúvida, e vai estimular o corpo a produzir algo que ele já produz naturalmente, que está provado cientificamente e não tem nada a ver aqui, é algo que não está diretamente relacionado com a LifeWave, nem com o Dr. David Schmidt, nem com o X39. Estamos a falar de um peptídeo de cobre que foi descoberto em 1973 por Dr. Laurent Picard e que foi ele que percebeu a importância deste peptídeo no nosso organismo. Nós Exatamente. produzimos centenas de cadeias de peptídeos no nosso corpo todos os dias, porque Todos os o dias. nosso corpo precisa de peptídeos que depois se vão transformar em Em proteínas e que vão dar, proteínas, exatamente. exatamente, que vão dar origem a todos esses processos biológicos. Aqui estamos a falar de um peptídeo que é muito pequenino, porque são só 3 aminoácidos, mas ele tem uma importância enorme no nosso corpo. Ele percebeu que o estudo que deu origem à descoberta deste peptídeo foi porque aquele cientista queria perceber porque é que um organismo jovem, um jovem com 18 anos, por exemplo, tinha uma capacidade de recuperação, de regeneração, de cicatrização muito mais rápida que uma pessoa com 50 anos. Então, Exatamente. ele fez um estudo e o que é que ele percebeu? Ele percebeu que isolou este peptídeo de cobre no plasma e ele está presente no sangue, na urina e na saliva. Portanto, através de uma análise, nós conseguimos perceber os níveis de peptídeo que o nosso corpo produz. Nós produzimos-lo todos os dias, só que como ele é muito pequenino, ele só está funcional durante 1 hora no nosso corpo. Mas ele tem benefícios enormes. E foi aqui que o Dr. David Schmidt pegou nos benefícios deste peptídeo, porque ele percebeu que se nós elevarmos este peptídeo no corpo durante mais tempo, ele vai ser responsável por estimular o nosso corpo em processos que o corpo não tem capacidade de fazer em determinadas idades, não é? Em determinadas idades, exatamente. Exatamente. Quando há um desequilíbrio próprio no organismo que não permita Exata, produzir o peptídeo. Está comprovado cientificamente e por milhares de estudos que existem deste peptídeo, e qualquer um está convidado a pesquisar sobre este peptídeo, porque há milhares de estudos na internet e em todos os lados, que está comprovado que é responsável, por exemplo, pela produção de colagênio, elastina, fatores de crescimento. Portanto, é este o peptídeo que é o sinalizador para haver a produção destas proteínas. É também um peptídeo que é responsável por todos os processos regenerativos, não só da pele, mas de todos os nossos órgãos e tecidos. Portanto, ele é um sinalizador para estes processos. Além disso, tem uma função muito, muito importante no nosso organismo, que tem um efeito anti-inflamatório. E como todos nós sabemos, todas as doenças, sem exceção, são processos inflamatórios. O que quer dizer que, se nós temos uma produção elevada deste peptídeo de cobre, há uma ação anti-inflamatória no organismo e, naturalmente, há um controle destes processos inflamatórios.
E descobriu-se há relativamente alguns anos atrás que este peptídeo ativa mais de 4.000 genes no nosso organismo e que um desses genes é o gene responsável pelas células terminais, que é o P63. Isso agora é um dado que não interessa para aqui, mas o que vai fazer é sinalizar esse gene para despertar ou manter ativo as células terminais. O que acontece é que com o processo de envelhecimento, esta produção de peptídeo de cobre começa a decair e por isso as células terminais começam a ficar adormecidas ou, digamos, inativas e, portanto, nós começamos a perder então aqui a capacidade regenerativa do nosso organismo. Quando há um desequilíbrio qualquer, e aqui falando na parte do autismo, crianças, quando há um desequilíbrio qualquer, seja genético, seja ambiental, há um déficit de produção de determinados peptídeos e determinados processos e, portanto, está a limitar o corpo a se regenerar porque mantém desequilibrado estes processos. Portanto, no fundo, aqui no autismo está a ajudar a equilibrar estes processos e com isso, naturalmente, a melhorar estas condições. No fundo, o que acontece é as células terminais vão adormecendo ao longo do processo de envelhecimento. Por exemplo, aos 60 anos nós já só temos 10% sensivelmente de células terminais ativas e por isso o corpo, as pessoas com idade, consoante a idade vai avançando, cada vez menos temos a capacidade de regenerar tecidos e órgãos e portanto começa a surgir as tais doenças crónicas, as tais complicações, porque o corpo não se consegue reparar ele próprio porque não tem a ferramenta necessária. Portanto, esta tecnologia, o que vai fazer com o uso desta tecnologia vai despertar este processo, portanto, ao aumento de produção do peptídeo de cobre, com isso vai começar a despertar as células estaminais e a partir daí o corpo começa a ganhar essa capacidade de autocura. Doutora Teresa Pires, aqui as células estaminais que nós chamamos as células-mãe, como os espanhóis dizem, as células-madre, Células madre. são mesmo as mães, não é? Estão mesmo ali para reparar tudo o que está danificado, não é? E Sim, esta é a magia desta célula, é que ela consegue se transformar em qualquer tipo de célula do nosso organismo. exatamente, sim. Essa é exatamente a função da célula estaminal, a célula madre. E sim, elas são as células-mãe do nosso corpo. Como tu disseste ao início, nós vimos de uma célula estaminal, não é? E elas depois estão em todos os órgãos. Nós temos células estaminais em todo o nosso organismo, inclusivamente na pele, não é? E portanto, são Exatamente. muito importantes. No caso aqui, no caso específico de hoje, e principalmente quando nós estamos a falar de crianças, à partida, uma criança tem células estaminais ativas. A questão é que nós temos um Uhum. cérebro com uma alteração, com um desequilíbrio elétrico e químico. O nosso cérebro é elétrico, portanto, ele tem uma produção elétrica e tem uma produção química, uma produção de neurotransmissores. Quando nós Uhum. temos uma criança que tem um determinado grau de autismo, temos uma criança que está em desequilíbrio e que naturalmente, com os desafios do dia a dia, tem níveis de stress muito grandes. Isso vai desencadear muitas Exatamente. vezes perturbações do sono, perturbações no comportamento, enfim, uma série de situações. Então, aqui a nossa tecnologia vai efetivamente atuar nessa parte, não é? Nós não vamos aqui estar a ativar Na parte do células equilíbrio. estaminais, não é? Vamos é estar a dar, a capacitar este organismo para que as células estaminais possam efetivamente fazer a sua função. Se houver alguma Exatamente. situação a reparar ao nível de reformulação do ADN, porque está comprovado que a nossa tecnologia vai ter essa reformulação genética, então muitas vezes isso não acontece Uhum. porque há um desequilíbrio. E aquilo que a nossa tecnologia vai, neste caso, fazer, vai estimular, é isso exatamente, é promover o reequilíbrio ao nível da função química e elétrica, vai limpar, desinflamar,
E depois então o corpo, estando em equilíbrio, aí as células estaminais têm caminho. É como se tu tivesses um terreno e queres fazer semear alguma coisa, não é? Tu, antes de ires plantar ou semear, tens que preparar o terreno, não é? Tens que ir limpar as ervas, O terreno, tens que ir, exatamente. certo? Tens que ir cavar o terreno, preparar a terra toda para poderes lançar as sementes à terra, Deixa-me. não é? Então aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Sim. É isso mesmo. Parece que temos aqui um delay em termos de, de som, por isso é que às vezes em quando ocorre aqui uma falha. Bom, na verdade é isso, e inclusivamente termos em consideração que as próprias células neurais, não é? E portanto, nestes casos de autismo, há um desequilíbrio, há células que podem não estar a funcionar devidamente, digamos assim, e as células estaminais têm essa capacidade de substituir células que estejam danificadas por células novas e células saudáveis, e é aqui que começa a trabalhar neste âmbito mais aprofundado. Bom, visto que já vamos aqui com algum tempo e eu não quero atrasar muito, rapidamente só para passar aqui pelos dados científicos, em base dos mais de 80 estudos clínicos que foram realizados, está comprovado que nos primeiros dias de utilização desta tecnologia reativa mais de 4 mil genes do organismo, 6 semanas de utilização começa a gerar o equilíbrio cerebral, digamos, e portanto começa a diminuir os sintomas de ansiedade, depressão. No caso dos meninos com autismo, por exemplo, casos que tenham hiperatividade, normalmente há logo uma melhoria durante estas primeiras semanas nesse âmbito da hiperatividade. 3 meses de utilização começamos a ver outros efeitos no âmbito do colagênio, a produção de hormonas que vai ajudar no fortalecimento esquelético e muscular do organismo, e também aos 6 meses há um teste, portanto um estudo que demonstrou que há uma reversão da idade cardiovascular, portanto, e não só de cardiovascular, ocorre em todo o organismo. Porquê? Porque está o corpo a substituir células danificadas, células envelhecidas, por células novas, e neste âmbito vai dar digamos, um rejuvenescimento celular de todo o nosso organismo, está bem? Vamos então aqui à parte que a mim me enche o coração, não é? A mim me enche o de coração, que é isto tudo na teoria é tudo muito giro, mas vamos a termos práticos, não é? E se isto funciona ou não funciona, ou se está a ajudar, não é? Atenção, já agora quero deixar claro, isto aqui não é nenhuma promessa de curas, aqui não é para curar nada, é sim para melhorar condições, é uma ferramenta complementar àquilo que já fazem, todos os procedimentos médicos que façam, tudo o que estejam a fazer e que esteja a ajudar. Esta é nada mais que uma ferramenta que está a ir à raiz do problema, que são as células estaminais, e portanto está a dar resultados muito efetivos, e portanto um aceleramento, digamos assim, um aporte muito importante nestas condições, mas naturalmente não estamos aqui, não se pode dizer, ou melhor, nenhuma tecnologia pode-se dizer que vai curar seja aquilo que for, o único que consegue curar seja aquilo que for é o próprio corpo. Portanto, se o corpo tiver capacidade de se curar, então ele irá se curar. Doutora Teresa, vamos então aqui um caso que a doutora Teresa acompanha, não é? E Uhum. já agora vou-lhe deixar aqui na sua mão aqui a apresentação deste caso. Bom, aqui relativamente eu já expliquei, já, ao fim e ao cabo já Essa expliquei parte já. aqui esta parte, não é? A questão do que é o transtorno do espectro do autismo, portanto acho que não vale a pena estarmos a falar Vamos a muito reforçar. disso. Exatamente. E também as causas, também já falámos sobre elas. Convém aqui realmente ressaltar, talvez, aqui que normalmente estas crianças podem ter o autismo associado a uma outra condição, porque, por exemplo, nós temos um caso que tu vais falar hoje também, que nós acompanhamos, de um menino que tem uma situação mais grave, não é? Portanto, há aqui há naquele caso uma deficiência mental que tem depois então um grau de autismo também associado. Muitas vezes os meninos com autismo têm o TDAH, não é? Com o déficit de atenção. Podem haver, por exemplo, meninos com síndrome de Down que têm um grau de autismo. Portanto, há aqui muitas situações Muitas variantes. que
exatamente, que nós podemos usar a tecnologia. Portanto, as causas nós já falámos sobre elas, também podes passar Sim, à frente. podemos avançar. Exato. E Então, vamos falar aqui do caso do Salvador e Santiago, não é? vamos falar aqui do caso do Santiago e do Salvador, que eu já acompanho há algum tempo, e que é uma situação realmente, muito sui generis. O Salvador e o Santiago são dois irmãos. Então, nós temos aqui uma mãe que já tinha três filhos, que teve um quarto filho que nasceu com autismo e que os médicos aconselharam a que ela ficasse grávida para fazer a criopreservação das células estaminais para tratar o Salvador. E, portanto, a mãe ficou grávida do Santiago, mas o Santiago nasceu com um espectro de autismo ainda mais grave que o Salvador. Ok? Então, isto para vos enquadrar e para perceberem a dinâmica desta família. Temos aqui dois meninos com uns espectros de autismo graves, dois autistas não verbais, um mais grave do que o outro. O Salvador, portanto, o Santiago mais novo, mais grave que o Salvador, porque o Santiago tem hiperatividade com déficit de atenção associado. E, portanto, dois meninos com uma qualidade de vida muito difícil, com muitos distúrbios de sono, com uma irritabilidade muito grande, com muitos distúrbios de comportamento, e claro que depois, na escola, não sendo crianças verbais, aumenta naturalmente a dificuldade de aprendizagem e tudo isso. Então, há cerca de, sei lá, há quanto tempo é que eles estão a fazer? Já há mais de um ano. Eu acho que foi o ano passado, estamos em 2026, não, já foi em E 24. 2024, sim, acho que finais de 2024 ou quase princípios de 2025 por aí. Portanto, eu aconselhei, fui eu que fiz aqui o protocolo. Estes meninos normalmente são meninos que são muito rotineiros, portanto, eles gostam muito de rotina. Tudo o que saia das suas rotinas é muito difícil de aceitar. Então, os primeiros dias foram muito difíceis. Vocês já vão depois ver aí fotografias, porque nós tivemos que integrar a colocação dos adesivos na rotina diária deles. Portanto, quando nós colocamos um adesivo, a tendência que eles têm é para arrancar. Tudo o que seja diferente, eles têm muita dificuldade em aceitar. Então, tivemos aqui que utilizar muitas estratégias para conseguir que, a- que eles aceitassem a colocação. Temos aqui naturalmente uma família com um ambiente familiar muito disruptivo, e não porque o disruptivo não tem a ver com o facto de ser uma família que se dá mal, não, pelo contrário. Temos aqui um casal fantástico, com uma aceitação e uma capacidade de superação enorme. Mas naturalmente que a agressividade dos meninos, a dificuldade, os comportamentos, a rotina diária vai comprometendo naturalmente a qualidade de vida. Temos uma mãe muito cansada, que não dormia como deve ser. Portanto, pronto, muitas situações. Ela passava quase o tempo inteiro com eles e, portanto, estavam realmente numa fase muito desafiante. Eles começaram então a usar, portanto, aqui estão as fotografias daquilo que eu fui dando. Portanto, nós fomos mudando o local dos adesivos, depois íamos tapando para eles se habituarem, não é? Porque eles depois descolavam,
depois a mãe punha um adesivo em cima para voltar a colar, e depois ela foi tentando com eles, de serem eles a colocar o adesivo um ao outro. E quando isto leva alguns dias a integrar tudo isto na rotina, mas pronto, mas conseguimos. Depois eu aconselhei a pôr a meio das costas, que é um local que eles têm dificuldade de chegar para arrancar. Pronto, todas estas Exatamente. situações que fomos conseguindo e conseguimos finalmente integrar. Ora, qual foi o protocolo que eu fiz? Portanto, já falaste sobre os benefícios de usar o X39, naturalmente, é fundamental aqui, por tudo aquilo que nós já falámos, mas nestes meninos eu depois vou um pouco mais além. E a Lifewave tem outros adesivos, exatamente a tecnologia é toda a mesma, mas o que é que aqui o IAON nos vai dar neste caso? Eu fiz um protocolo de X39, IAON e carnosine, já falo mais à frente do carnosine. O IAON é usado à noite, portanto, temos aqui diferentes utilizações. E porquê? Porque o IAON vai nos ajudar a reduzir o stress, vai ajudar a reequilibrar o sistema nervoso autónomo, vai ajudar na regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, portanto, toda aquela atividade química e elétrica de baixar o cortisol, de baixar os níveis de ansiedade, de acalmar o sistema nervoso, vai fazer com que a criança no dia seguinte se levante muito mais calma, muito mais tranquila, e isso vai se refletir naturalmente depois no dia a dia, na escola, na capacidade de concentração, no comportamento. E o IAON nós conseguimos todo esse reequilíbrio, não é? Uhum. O cortisol é uma hormona, é conhecida como a hormona do stress, não é? E o que é que o cortisol faz no nosso corpo? E nestes meninos ainda mais, faz com que nós estejamos sempre em alerta. Ou seja, o corpo está sempre naquele parâmetro de luta e fuga, não é? Então, nós conseguimos tirar o organismo desse modo, não é? E ele consegue entrar digamos que num estado de descanso, vai Uhum. permitir uma maior regeneração durante a noite, vai ajudar naqueles processos todos que são necessários durante o sono e que num organismo muito agitado e em desequilíbrio não acontecem com tanta facilidade. Portanto, o AE1 nestes casos é fundamental. Depois temos a carnosine. E aqui a carnosina, que vai aqui proteger e reparar também as células, principalmente ao nível neurológico, mas que também vai apoiar a função muscular, vai na parte da cognição e ao nível de toda a regeneração neurológica, de toda porque a carnosina também tem é antioxidante. Antioxidante. E mais que tudo, é um antioxidante que ou melhor, é o antioxidante mais poderoso no que é o processo de antiglicação. E a Exatamente, glicação, já exatamente. agora para explicar aqui um pouco às pessoas, para perceber o que é uma glicação, imaginem que isto é uma célula. Ok? Portanto, isto é uma célula e quando nós consumimos açúcares, ok? Portanto, tudo o que é açúcares que nós comemos, seja carboidratos, seja açúcar em si, portanto, ele vai criar uma caramelização, portanto, isto chama-se glicação, é uma caramelização das células, portanto, há uma envolver, é como aquelas maçãs caramelizadas que comemos nas feiras, não é? É, O é que é uma que capa, é uma é uma capa. capa, Exatamente. exatamente. Ora, as células neurais precisam de comunicar-se eletricamente entre elas, ok? Esta Sim. caramelização gera um bloqueio, isto gera Alzheimer, gera Parkinson, gera todas estas limitações cognitivas. O açúcar, e por isso nós sempre aconselhamos aqui os pais com meninos com autismo ou casos de Alzheimer, Parkinson, etc., retirem drasticamente o açúcar da alimentação, porque é uma das formas, as principais causas disto que se chama glicação. E o carnosine é o antioxidante mais antiglicante, quer dizer que vai limpar as células deste açucaramento que Exatamente. ocorre Sim, a sim. nível celular. E quando nós falamos em açúcar,
e atenção que o açúcar não é só, por exemplo, uma pessoa que tenha uma tendência a questões oncológicas, por exemplo, ou que já tenha passado por uma situação oncológica, o açúcar deveria ser proibido. E quando falamos Totalmente. em açúcares, não estamos a falar só de bolos, de chocolates, de gomas, de reboçados, não. Estamos a falar, como o Brás pôs aqui no chat e muito bem, Coca-Colas, Ice Teas, Sumol, essas coisas passando a publicidade. Estamos a falar, Os carboidratos transformam-se em açúcar no corpo, frutas em demasia têm muita frutose, portanto é açúcares, sim, portanto há muita coisa que gera açúcar. exatamente. Portanto, estamos a falar tudo isso. Uma criança que, e eu dou muitas vezes este exemplo, quando nós precisamos, por exemplo, quando nós temos excesso porque é que as pessoas que são muito estressadas, por exemplo, têm tendência a ter compulsões alimentares? Porque quando nós produzimos excesso de cortisol, nós consumimos mais energia. E qual é a melhor forma de recuperar energia? E o nosso cérebro tem essa informação toda. É comer um docinho, não Uhum. é? É São picos de energia. exatamente. Numa criança, se vocês forem ver, por exemplo, se vocês derem um chocolate a uma criança às 8 da noite, ela vai ter muito mais dificuldade em adormecer do que se não comer o chocolate. Muitas Exatamente. vezes os pais não reparam nestes pormenores. Ai, porque ele hoje não quer dormir. Ai, porque ela hoje não quer dormir. Pois, se calhar deram açúcar à criança e se a criança comer açúcar à noite, ela vai ficar muito mais energética. Exatamente, Pronto, portanto, exatamente. este é um Portanto, exemplo para estou perceberem aí a que dar no chat vários é exemplos de. Ou exatamente melhor, vários já, exemplos. Sim, já sim, agora eu vou um bocadinho mais longe, porque essa é a minha área, e eu vou aqui um bocadinho mais longe. Tudo o que venha embalado do supermercado tem açúcares, ok? Portanto, hoje somos envenenados, no âmbito alimentar, somos envenenados com açúcares, de todos os métodos efetivos, portanto, procurem sempre aquilo que vem da terra, que é carne, peixe, naturalmente fruta em pouca quantidade, alguns legumes, mas porque tudo o que vem embalado realmente contém muitos altos níveis de açúcares, diferentes tipos de açúcares, e portanto, nestes casos específicos, nós temos que cortar radicalmente para que o corpo consiga se limpar destes resíduos, não é? Desta glicação e desta forma ter uma recuperação mais efetiva. sim. Pronto, aqui o carnosine é fundamental nessa parte, e depois, como nós temos aqui realmente uma alteração ao nível, porque temos uma alteração neste caso do autismo, temos uma alteração na tal informação sináptica que tu estavas a falar, Uhum. não é? As células neurais funcionam através de impulsos elétricos, que são existem as tais fendas sinápticas entre os neurónios, que enviam a informação umas para as outras. Se há Exatamente. aqui uma deficiência nessa informação e que tem a ver com aquilo que tu já explicaste, com a tal glicação da célula, nós precisamos de limpar. E o carnosine vai apoiar-nos em tudo aquilo que nós já fizemos com o X39 e com o AEON. Ou seja, nós Exato. criamos aqui um triângulo de regeneração que promovemos resultados, temos resultados muito mais rápidos nestas crianças portanto, passamos a ter aqui uma qualidade de vida muito grande. Portanto, temos aqui duas crianças, pronto, com sintomatologia idêntica, em estágios de desenvolvimento muito diferentes. Eles manifestaram evolução enorme, os dois, portanto, os benefícios têm sido realmente enormes.
e os resultados muito, muito, muito agradáveis. Eu penso que Gratificantes, não é? muito gratificantes. Mas, Tu vais passar agora aos testemunhos e exato. Não tivemos a oportunidade de ter cá a mãe aqui na live e, portanto, naturalmente passou-nos aqui o testemunho sim, dela. sim, Para... já agora convém dizer Sim, desculpa. sim, sim. A mãe não está porque esta família vive na Suíça. Eles têm horários muito diferentes, portanto levantam-se muito cedo e neste horário, neste nosso horário, é já muito complicado ela conseguir participar. Mas lembrem-se que eu disse que estes meninos eram dois meninos autistas não verbais, ok? Então podes Exatamente. passa o testemunho. Vamos pôr o primeiro. Olá a todos e a todas. Antes de mais quero pedir desculpa por há pouco não ter conseguido falar. Não estava mesmo a contar, não estava preparada. E eu e o medo de falar em público somos quase inimigos. É uma luta constante, mas hoje vou tentar vencer mais uma vez. Eu sou mãe do Salvador e do Santiago, dois meninos incríveis, autistas, que me ensinam todos os dias a ver o mundo com outros olhos. A Life Wave entrou na minha casa graças a Cristiana Soares, um anjo que apareceu na minha vida, e com o apoio gigante da maravilhosa Teresa, que tem estado sempre presente, com uma palavra, um empurrãozinho, um carinho. Há cerca de um mês e meio decidi experimentar o X39 com os meus filhos. No início foi muito difícil, só quem vive o autismo de perto entende o que é tentar introduzir algo novo na rotina deles. Um simples penso no corpo deles era um caos. Tive até de colar adesivo por cima para que não o tirassem. E nas primeiras semanas, para ser honesta, não vi grandes mudanças. Mas de repente começaram a acontecer coisas mágicas. O Santiago não gritava todos os dias. Peço desculpa. O Santiago que gritava todos os dias deixou de gritar. As crises de frustração, que antes duravam entre 30 a 45 minutos, passaram a 20. E com muito menos intensidade. Coisas simples do dia a dia, como lavar os dentes, que era uma batalha constante, já começaram a acontecer com mais facilidade. Dormem melhor, mesmo ainda tomando bastante medicação. Começaram a colaborar nas tarefas de casa, como pôr a mesa, e um dia arrisquei levá-los ao restaurante. E o Santiago portou-se como um verdadeiro senhor. E eu mal acreditava. Passada uma semana, o Salvador, com 11 anos, assoou o nariz. Pela primeira vez. Pode parecer pouco, mas para nós foi um momento gigante. Recebi um vídeo da escola da professora do Santiago, onde ele contava até 5 e colocava os números certos de 1 ao 5. De 1 ao 5. E no sábado, ele disse: papá, gosto de ti e mamãe, gosto de ti. Pela primeira vez. E hoje foi a cereja no topo do bolo. Os dois pegaram em pão de forma, foram buscar polpa de tomate, barraram o pão, colocaram o queijo por cima e meteram tudo na air fryer. Fizeram uma refeição sozinhos. Gravei e mandei o vídeo no grupo e a Teresa pediu-me para explicar o que aquele vídeo queria dizer. E eu tentei, mas entre o rir, nervosa e eu querer chorar de felicidade, mal consegui falar. Mas hoje falo, porque hoje posso dizer que estou a ver transformação. Não só neles, mas também em mim, na nossa rotina, na nossa esperança. Obrigada a todos os que têm feito
parte deste caminho. Boa noite. Aqui então é o primeiro vídeo que nos passa e aqui já agora aproveitando para partilhar que como eram meninos não verbais e aqui está uma das filmagens onde demonstra onde a criança já verbalizar com o pai. Papá, corra, tete. Ai, que lindo! Encore? Papá, corra, tete. Ai, que lindo! Diz-me. Papá, corra, tete. Ai, que lindo! Mamá, tete. Mamá, papá, tete, corra, tete. Tá bem, já está a ficar muito feliz. Tudo é tudo, mas não faz nada. Papá, papá, corra, tete. Papá, corra, tete. Ah, papai, gosta de ti. Quem gosta do pai? Papá, corra, tete. Mamá, papá, papá, papá. Papá, corra, tete. Fica lindo. Agora diz mamãe. É giro quando eles começam de novo a verbalizar e então é quase como explorar algo novo, não é? E então passam sempre a repetir as mesmas coisas. É muito engraçado. E pronto, vamos ver aqui rapidamente o último vídeo, já numa fase mais avançada, não é, Teresa? Sim, sim. Sim. Aqui já. É bom, toda a gente. Boa tarde. É assim, tenho uma boa novidade para vos contar sobre o Salvador. O meu marido acabou de vir de uma reunião do final da escola, final do ano. E são coisas boas do Salvador. Uma, ele vai sozinho da escola para o UAT, para a creche, onde ele fica sempre à quarta-feira. Vai sozinho para a piscina. Vai sozinho para a ginástica. Claro que elas comunicam-se umas com as outras para saber onde é que ele está. Mas vai sozinho. Vai trepa às árvores. Já conta até 5. Já desbloqueia a tableta. Mais Sérgio. Estou muito contentes com eles. E não sei mais o que dizer porque não estava a contar com isto. Não estava a contar com esta novidade. Sinceramente, um passo gigante. Nunca pensei, nunca imaginei que o Salvador fizesse um dia isto, sozinho. Obrigado a toda a gente que fez com que... Não consigo falar. Pronto, e aqui chega naturalmente à parte emotiva. Aqui chega. Eu só queria, não sei se para a grande maioria de nós, o simples facto desta mãe dizer que o filho assoou o nariz, para muitos de nós, se calhar, assoar o nariz é fácil, não é? Para um menino destes, não é. E, portanto, estas mães vibram com pequenas vitórias e aquilo que para nós é um dado adquirido, para eles não, são grandes vitórias. Portanto, é uma emoção muito grande ver este testemunho e saber que estes meninos estão a ter aqui uma evolução enorme. E agora tu vais falar-nos do pequeno Francisco, não é? Do pequeno grande Francisco, não é? Do grande Francisco. É uma das nossas grandes conquistas que nós tivemos, não só porque é um autista, neste momento já fez 20 anos, mas além disso tem outras complicações de saúde, portanto há uma deficiência. Eu penso que podem ver aqui, portanto, pela imagem, pela fotografia do Francisco,
portanto, é uma criança que tem muitas complicações. E aqui neste grupo, portanto, eu estou a partilhar o telemóvel porque é num grupo do WhatsApp que nós estamos a fazer seguimento, porque este casal e esta família são do Panamá, portanto, não são cá em Portugal, são do Panamá, e para que percebam que quem está no grupo, portanto, sou eu, é a doutora Teresa Pires, é a doutora Susana Marques, que não teve a possibilidade de estar cá hoje, e naturalmente o casal, portanto, os pais desta criança. E este caso aqui toca-nos particularmente porque estamos a falar de uma criança já de 19 anos, uma criança com deficiência, uma criança não verbal, portanto estava a um nível muito elevado, portanto é um autista grau 3, com um alto nível de agressividade, um alto nível de hiperatividade. Portanto, para terem uma noção, era uma família que tinha câmaras espalhadas por toda a casa para controlar, porque a agressividade era demasia. Naturalmente já é uma criança de um determinado porte, não é? E com capacidades físicas para fazer estragos a sério, não é? É uma criança que, portanto, nunca tinha falado, nunca tinha dito uma palavra na vida, em 19 anos, e começámos a fazer o protocolo com esta criança, no âmbito alimentar, todos os aconselhamentos que fazemos para conjugar, e naturalmente esta tecnologia, que junta, foi exatamente o mesmo protocolo, portanto o X39, o Ion e o Carnosine, para esta família. Nós somos surpreendidos neste grupo, somos surpreendidos a fazer 2 dias de 3 meses de utilização desta tecnologia. Nós recebemos, eu penso que conseguem ver aí a mensagem da Zânia, que é a mãe, aí em cima, em espanhol, está em espanhol, mas de certeza que todos percebem, que diz: Buenas tardes, les cuento que hoy Francisco dijo mami por primeira vez em 19 anos. Portanto, o que ela está a dizer é que pela primeira vez em 19 anos ouviu o filho a dizer mami, portanto a chamar por mãe, ok? Naturalmente, como devem reparar aqui no grupo, nós fizemos uma festa tremenda, não é? Portanto, todos nós a celebrar, portanto, este acontecimento. A mãe partilhou, que eu já não tenho aqui no telemóvel, por isso não aparece, mas partilhou a filmagem do quarto, portanto, da câmara do quarto, onde se ouve ele a chamar pela mãe, mami, 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 e portanto isso ficou registado. E naturalmente, pronto, foi uma celebração. Nós estivemos a partilhar aqui várias coisas. Há aqui um momento, eu penso que ainda tenho aqui a gravação, deixa-me lá agora ver. Portanto, este é o criança, que não vão ouvir o vídeo, mas está aqui a criança, em que no aniversário dele dos 20 anos, ele não interactuava com ninguém, com adultos muito menos, nem com crianças, e aqui está as pessoas a interactuarem com ele, a celebrarem com ele a festejar, portanto, super carinhoso, super atento, portanto, quero dizer que está em termos da interação, digamos assim, peço desculpa que eu estou aqui a tentar fechar a partilha, e portanto a interatividade do Francisco mudou radicalmente, hiperatividade ficou completamente controlada, e naturalmente aqui, só para terem uma ideia, os pais que já não sabia o que é que era ir, na verdade, há muito tempo. Hoje são pais que conseguem ter um descanso total, são pais que conseguem efetivamente ter uma qualidade de vida, e que realmente, eu agora estou aqui, vou começar aqui a partilhar aqui deste lado, porque senão não me para, e o telemóvel aqui bloqueou. E portanto, são pais que realmente... Ainda hoje, não é, Teresa, tivemos a partilhar, a mandar mensagens e a falar com os pais, sim. super contentes, e sem dúvida são estes casos que realmente nos fazem olhar para estas estratégias, nós sabermos aplicar estratégias naquilo que nós podemos tocar, não é? Parte alimentar, digamos, um controle alimentar, o ambiente, o stress, os níveis de stress, e esta tecnologia, sem dúvida, está a trazer resultados que estão a mudar a vida não só das crianças, mas mais que tudo eu acho que é mais a vida dos pais, porque as crianças estão no mundo deles, não é? Sim, é verdade, é verdade. Sim, é uma alegria muito grande nós podermos contribuir para que estas famílias tenham esta qualidade de vida.
existem aqui, nós poderíamos continuar aqui a falar sobre isto, mas já vamos com muito Já tempo vamos muito tarde. e é muito tarde, mas sim, é uma alegria muito grande. O Francisco tem sido, nós temos muitos, não é? Mas o Francisco tem sido talvez aquele caso em que tem há aqui várias patologias concomitantes e que hum, não era expectável termos os resultados que tivemos com ele, não é? Exatamente. E, E não tão e- rápidos. e não tão rápidos, exatamente. Portanto, é tal questão de que os organismos não reagem todos da mesma forma, e temos realmente aqui pais que eu acho que hoje em dia vivem muito mais tranquilos, muito mais felizes. E ele também, naturalmente, não é? Porque Naturalmente. estas crianças que vivem em stress depois também não é bom para eles e, portanto, é realmente uma alegria muito grande É receber verdade. notícias deles e É poder verdade. ver esta evolução. É fantástico. Doutora Teresa, já vamos com muito tempo, não é? Vamos É finalizando. verdade. Então, só para terminar, para percebermos aqui, portanto, aqui a parte dos testemunhos, já agora aqui isto foi todo, portanto, a partilha destes testemunhos, houve todo o consentimento da parte dos pais, e portanto é importante estabelecer isto. Estes testemunhos foram autorizados pelos pais dos meninos, a Sandra Freitas, que dispôs a gravar os vídeos e a dar o feedback da evolução dos filhos, a Xânia Botelho, que é do Panamá, que autorizou a partilha do nosso grupo WhatsApp, Uhum. onde fazemos o acompanhamento à distância do Francisco. Portanto, naturalmente, este conteúdo visa nada mais que informar e não substitui nenhuma consulta médica, e os resultados individuais, naturalmente, podem variar, porque a ciência está sempre em desenvolvimento, mas felizmente temos tido resultados brilhantes. Ok, antes de continuar, peço desculpa, deixar um alerta. Sim, utilizo os 3 adesivos em simultâneo. Deixar um alerta, por favor. Esta reunião está gravada, mas os testemunhos são de crianças e não devem ser nunca utilizados publicamente, nas redes sociais, Exatamente. nada. Podem compartilhar em privado com pais que tenham efetivamente a mesma questão e, portanto, vocês podem mostrar o testemunho, mas nunca nas redes sociais, está bem? Exatamente. Vamos, ter Respeitar. respeitar, exatamente. Exatamente. Bom, e então, para utilizar o patch, isto já agora muito simples, é pôr um patch de manhã durante 12 horas e tomar água, ok? Portanto, é preciso manter bons níveis de hidratação, e para colmatar a informação que estamos a passar, que esta tecnologia não contém nenhuma substância invasiva, não há químicos, não há nada, milhares de desportistas profissionais em todo o mundo também utilizam a tecnologia da LifeWave e estes patches, e eles podem utilizar porque não há nada invasivo, senão seria considerado doping, como vocês sabem, e portanto, se eles utilizam é porque não há rigorosamente nada invasivo ao nosso organismo, portanto, com isso não há nenhuma contraindicação, não há nenhum efeito colateral, e portanto, por isso podemos utilizar com crianças, com adultos, com animais, inclusivamente, e portanto, todo o ser vivo pode utilizar esta tecnologia sem nenhuma restrição. Da minha parte, eu que só quero agradecer, para mim foi magnífica esta conferência, apesar de termos alongado aqui um bocadinho, mas eu acho que é aquelas temas especiais, não é? Que nós podemos estar horas a falar deles e principalmente com estas alegrias. E quero agradecer a doutora Teresa por termos partilhado aqui esta tarimba, não é? Eu é que Virtual. agradeço, eu é que agradeço. Eu às vezes também me alongo um bocadinho demais quando começo a falar destes temas. Eu sou uma apaixonada pela tecnologia Exato. e pelos resultados, e depois, se calhar, também embalo, e falo demais. Mas espero não vos ter cansado e pronto, que tenham gostado acima de tudo. Da informação. Pronto, quem está cá como convidado e queira saber mais ou para experimentar, falem com a pessoa que vos convidou a esta conferência, ele terá acesso a facultar-nos o acesso a poderem solicitar esta tecnologia. Se quiserem também falar connosco, porque eu sei que há aqui pais de meninos com autismo convidados, se quiserem também uma conferência connosco em privado, nós também podemos dar acompanhamento nesse sentido, porque já temos essa experiência
e podemos dar aqui também aconselhamento. Peçam às pessoas que vos convidaram que entrem em contato connosco e que estabeleçam esta ligação entre vós. Teremos todo o gosto em fazer acompanhamento também dos casos dos vossos meninos, porque para nós é uma alegria, é encher o coração. Eu, como pai de 5 filhos, como devem calcular, naturalmente eu carrego isto no coração e para nós é uma gratidão imensa. Portanto, meus queridos, muito boa noite a todos e muita saúde. Protejam-se, prevenção, meus queridos, vamos mudar esta história da saúde, vamos mudar este rumo da saúde, porque está a ir mesmo pelo lado errado, e nós temos que inverter a marcha e começar a voltar às nossas origens, e isto passa por ações diárias que temos que fazer, não é, doutora? É isso. Boa noite a todos.